Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Boa tarde, prezados ouvintes. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos iniciando o programa O que é o Espiritismo. E o tema que vamos abordar hoje é família. Viver em família. Temos a participação hoje do nosso companheiro e amigo Alain, trabalhador do Centro Espírita Educacional e Assistencial Luz, Caridade e Amor, e também é diretor da Federação Espírita do Maranhão. Boa tarde, Alain. É um prazer ter você no nosso programa. Muito boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, amigos que nos ouvem, que nos acompanham. É realmente uma alegria muito grande, como representante, um dos representantes da equipe da área da família, da Federação Espírita do nosso estado, fazer parte desse momento tão especial, que é conversar, refletir sobre a temática família, tão importante, né, tão necessária nesse momento que a gente vivencia. Então, é realmente uma alegria, estamos aqui à disposição. E é muito necessário falar sobre família no momento, né, Alain? Precisa muito falar sobre a família. Agradecemos aos queridos ouvintes e seguidores a audiência do nosso programa. Vamos começar o nosso programa com uma mensagem que ela diz o seguinte: lar, um lugar para voltar. Essa mensagem é do Momento Espírita. Ouça agora, Momento de reflexão. Você já se deu conta da importância do seu lar? Não nos referimos ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego do lar. Na correria do nosso dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar ao final de um dia de trabalhos intensos e cansativos. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes, e todas elas apontam a união familiar como ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais, que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção, nem o material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou uma tapera, um bangalô ou um barraco singelo. Pode faltar o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não devem faltar os braços fortes de um pai que ampara e orienta. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz ponte de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não oferecer resistência contra a chuva fria, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas e de todos os vícios. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E à noitinha, enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você, vencido pelo cansaço, avistar seu lar de portas abertas e um familiar de braços abertos a dizer: "Olá, como foi o seu dia?", você perceberá como é importante poder voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar para nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte de nossas vidas, valorizando também aqueles que compartilham conosco desse pequeno oásis, e façamos com que ele possa ser um verdadeiro porto seguro. E nunca nos esqueçamos de que o lar, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento dos que o constituem, é oficina purificadora
onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Pensemos nisso. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Alain, nós vamos começar o nosso programa hoje, Alain, já com uma questão do Livro dos Espíritos, né? A questão 775, que diz o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os benfeitores da humanidade respondem: uma recrudescência do egoísmo. Alain, na atualidade, estamos passando por esse relaxamento dos laços de família? Reinaldo, essa questão ela é muito oportuna. A gente, ao longo dessas falas que nós fizemos nesse ano de 2020, principalmente, a gente geralmente cita essa questão de O Livro dos Espíritos, que ela nos mostra, na sua resposta, algo que os espíritos querem nos demonstrar, né, quando falam, quando usam o termo recrudescência, porque Kardec pergunta sobre esse relaxamento dos laços de família, qual seria a consequência? E os espíritos falam da recrudescência. Quando a gente vai ao dicionário, a gente percebe que recrudescência é um aumento em grande intensidade. Não é um simples aumento, mas um aumento em grande intensidade. E o que a gente percebe realmente é que, na atualidade, por conta da ideia materialista, do pensamento utilitarista, de que a gente vive isso aqui, tem que aproveitar e tem que gozar, nós realmente conseguimos visualizar esse momento do relaxamento por conta desse pensamento de que eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer o meu melhor aqui, e esse melhor nem sempre é em termos espirituais, em termos de moralidade, mas o melhor para que eu seja mais do que o outro, para que eu seja o vencedor. E essa ideia que a sociedade tem implantado, de que a gente precisa ser mais do que o outro, quando Jesus, na verdade, nos mostra que nós precisamos ser mais do que nós mesmos, a gente tem que lutar contra as nossas dificuldades e não contra o outro, como se ele fosse um adversário. Então, realmente, a gente tem percebido esse relaxamento. E isso, na sociedade, como é que a gente consegue visualizar? Os espíritos dizem que quando a gente relaxa os laços de família, nós temos um aumento em grande intensidade do egoísmo. Os asilos são um reflexo disso, pais que são abandonados, filhos que não têm a educação, a orientação devida, porque os pais desprezam esses cuidados que precisariam ser muito bem pensados, muito bem trabalhados. Então, realmente, nós vivemos um momento muito delicado, os espíritos nos falam o tempo todo desse momento de transição, essa fase de transição por que passa o planeta, e a humanidade precisa estar atenta, sim, porque se a gente relaxar ainda mais, teremos mais dificuldades. É o momento da gente, perceber que alguma coisa precisa ser alinhada, e a pandemia veio mostrar isso. Se você acompanhou, e os amigos acompanharam as lives e as várias falas dos expositores sobre família, o que eles disseram? Muitos deles, a grande maioria, que com a pandemia a família percebeu que não estava convivendo, os membros da família não conviviam uns com os outros, viviam sob o mesmo teto, mas a convivência era muito escassa, muito pequena. Tanto é que a gente está percebendo uma série de separações conjugais, de pessoas que estão se desentendendo, porque agora passaram a conviver. Diga. Essas pessoas, elas não se conheciam, se conheciam, né? Não se passaram a se conhecer quando tiveram que ficar junto realmente. Exatamente. Foram se conhecer, foram perceber que uma não tinha nada a ver com a outra. E aí, por conta, Reinaldo, desse egoísmo, né, porque eu quero para mim, eu penso em mim primeiro, e aí quando a gente é colocado para conviver de forma mais próxima com o outro, né, e aí a pandemia, como eu disse, ela trouxe essa oportunidade, os choques, né? Aí vem o choque, vem a luta de um contra o outro, porque eu quero fazer prevalecer a minha vontade, e isso mostra como o egoísmo ele aumenta quando a gente relaxa esses laços que precisam ser fortalecidos. Verdade. Algumas vezes, alguns de nós, estou colocando nós no bojo, ainda dizemos que esse nosso relaxamento com a atenção à família é para trazer benefício para a família.
Não, eu trabalho demais, eu me viro, eu tenho que ir porque eu tenho que dar o melhor para minha família. E a grande maioria das vezes a nossa família não quer o que a gente está querendo dar. Ela quer outra coisa, principalmente os filhos. Os filhos não estão querendo aquilo, sim, estão querendo um pouco de atenção, as esposas, os esposos, esses famílias. Exatamente. Mas Alain, qual a importância da família para a sociedade? Também uma pergunta muito interessante, e eu me valho do livro Desafios da Vida Familiar, que foi o livro que nós utilizamos, a equipe da Federação Espírita do nosso estado se utilizou nesse ano de 2020, projeto piloto que nós fizemos de estudo de uma obra sobre a temática família. Escolhemos o Desafios da Vida Familiar, do Espírito Camilo, assinado pelo nosso querido Raul Teixeira, a editora Frater. E dentre várias questões que nós estudamos, na verdade o livro todo, né? Tivemos esse desafio de estudar a obra ao longo do ano de 2020, e uma das perguntas que é feita logo no início da obra, quando se trabalha o sentido da família, por meio da formação dos seus membros, exerce a família alguma influência no sentido de se implementar uma sociedade, uma melhor sociedade futura? Foi o que você trouxe para nós, né? Sim. Qual é o papel da família? O que a família traz de benefício para a sociedade? E o que a gente percebe nessa resposta que o Camilo nos traz é que os pais e mães, quando eles percebem, e aí a gente também coloca os avós, tios, todos aqueles que estão nesse papel de orientadores, quando se derem conta dessa grande proposta que é a estratégia divina da família, a sociedade com certeza vai se beneficiar, porque é na família que a gente vai começar a construir essas relações, esse entendimento da vida mais ajustado, quando temos uma orientação equilibrada dentro do lar. Então, o que se fala, diz o Camilo, o que se fala, o que se ouve e o que se faz no lar tornam-se elementos basais para o que se falará e se fará no meio das massas, logo mais. Isso. Então, o político de hoje, o professor, o médico, o advogado, o juiz, ele passou, ou está ainda, claro, né, dentro de um contexto familiar, mas teve uma base, e é daí que essa criatura que hoje ocupa um cargo, que ocupa uma posição dentro da sociedade, é dessa família, desse agrupamento que vieram os valores que hoje ele demonstra no meio das massas. E aí, Alain, a gente conclui que a família é que forma essa sociedade. A sociedade é formada por vários núcleos familiares. Então, a família que nós temos é que vai formar essa sociedade. Então, o que a família dá é o que vai levar para a sociedade. Por isso a importância realmente da família, as famílias, tudo que os exemplos, principalmente os exemplos que se dá na família, os filhos levam para a sociedade. E tudo isso que você falou, tudo isso foi o que aprendeu na família. Ou o que não aprendeu na família, foi buscar em outros lugares e aprendeu equivocadamente. Realmente a família tem uma função importantíssima. Porque sem ela, Reinaldo, sem essa estrutura familiar, não vamos achar que, por exemplo, a criança que não pergunta, que não tem em casa, não se sente à vontade para fazer questionamentos para os pais, ela já vai aprender de alguma forma lá fora. Não pensemos que a criança é inocente, que ela não sabe de nada, porque vai chegar numa certa idade em que, se ela não falou com os pais, ela já falou com um coleguinha lá fora, com um amiguinho, ou com outra pessoa que deu uma orientação totalmente equivocada, e essa criatura vai carregar isso adiante, né, com uma forma de conflito, ou, enfim, um entendimento que não é o correto. É a idade da curiosidade, né? Eles vão buscar na curiosidade descobrir as coisas. Se eles não encontram apoio com os pais para satisfazer aquela curiosidade, eles vão buscar em vários lugares. Então, realmente, isso é que, às vezes, os equívocos se comete. A família é um local de reencontro com o passado, né, com o nosso passado, com afetos e desafeto. Na visão espírita, né, o que o lar representa para o indivíduo? Qual é essa representatividade que é esse encontro, reencontro? Porque nós estamos aqui a todo momento, todos nós, a mesma família, em algum momento já estivemos juntos, de alguma maneira ou de outra. O afeto ou desafeto, né? É interessante, Reinaldo. Para o espírito que reencarna, a família é esse grande laboratório, essa escola, esse hospital. A gente pode colocar a família, o agrupamento familiar,
como esse reencontro de almas que necessitam umas das outras para crescer, para lapidar algumas coisas, para burilar sentimentos. E quando a gente consulta o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 2 capítulos do Evangelho, o de número 4, que é o Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, dentro da mensagem, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. E o capítulo 14, que é o Honrai a vosso pai e a vossa mãe, quando nós temos a informação acerca do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, quando a gente fala em família, a importância dela para o espírito que reencarna, como você mesmo disse, nós trazemos uma história, né? A gente tem aí o passado, presente e futuro. Passado porque a gente tem uma história pregressa, o presente porque nós estamos encaixados, envolvidos ali no agrupamento, e futuro porque, é claro, dessas relações do presente nós vamos construir o nosso futuro e as relações que nós vamos ter daqui por diante. Então, o que a gente observa nesses capítulos do Evangelho? Que nós temos na família o encontro de simpáticos, de antipáticos, e a presença, às vezes, de espíritos estranhos. Foi essa nomenclatura que Kardec usou. Então, para o espírito que chega, ele pode estar num lar onde, normalmente é assim, a gente vai encontrar simpatias do passado, antipatias também, para que a gente possa transformar essa antipatia em simpatia, e muitas vezes espíritos que não tiveram relacionamento conosco no passado, que são chamados estranhos, mas que vêm com alguma função para esse agrupamento, vêm ensinar e aprender. Então, não tem ninguém no local errado, reencarnado na família errada, todos nós estamos no agrupamento que a gente precisa, e para o espírito é importantíssimo esse agrupamento para que, a partir daí, ele possa desenvolver virtudes, trabalhar os vícios que nós todos carregamos, para a gente poder, então, caminhar com mais firmeza, né, com passos mais firmes daqui por diante. Então, realmente, a família é a estratégia, como nós já dissemos, a estratégia divina para o nosso crescimento aqui na Terra e em outros mundos, com certeza. E aí, quando Jesus disse que nós devemos nos reconciliar com os nossos adversários, né, muitas das vezes esses adversários estão dentro da nossa família. É a oportunidade que nós temos de realmente fazer essa reconciliação, de fazer de junto, a parar as arestas e seguir em frente. Tá? Seguir em frente, porque esse é o grande objetivo de todos nós. Exatamente. Seguir em frente. E aí, Reinaldo... Não, se diga, conclua. E para seguir em frente, nós precisamos aparar as arestas. E é o tipo da coisa, ajeitando o passado, aquela coisa que não ficou bem feita, nós temos que ir melhorando para poder seguir em frente, porque não podemos seguir em frente se o passado está cheio de buraco, né, cheio de desacerto, nós estamos acertando devagarzinho para poder seguir em frente, não é isso? Exatamente. E é interessante, Reinaldo, porque com a doutrina espírita e esse entendimento que a gente tem, fica claro para nós que não adianta eu estar numa família, encontrar desafetos e chegar a numa certa idade e dizer assim, bom, para mim já deu, vou me embora, vou largar isso aqui, porque isso aqui não dá para mim. Não consigo me entender com A, com B, com C, vou tomar meu rumo. Se a gente faz isso, a gente está assinando o nosso atestado de incompetência para lidar com aqueles que Deus proporcionou o reencontro nessa encarnação. Então, essa história de que, quando eu tiver a minha liberdade, eu vou sair daqui, não vou aparecer nunca mais. E aí a gente volta para a primeira questão que nós levantamos aqui, do Livro dos Espíritos, que você trouxe, porque quando eu ajo com egoísmo, eu vou pensar em mim, e o outro é que se vire, o outro é que tome seu rumo, e a gente então vai relaxando esses laços de família, porque nós vamos encontrar desafeto, nós vamos encontrar antipatias, e se a gente não tem essa visão de que a antipatia hoje, ela precisa se transformar numa simpatia, num simpático, em alguém que eu preciso querer bem, eu simplesmente abandono, porque para mim é mais confortável, na minha visão egoísta da vida, materialista, para mim é muito mais confortável sair desse barco, né, pular fora do barco, como a gente costuma dizer, do que ficar remando junto com esses que eu considero adversários. E o pior de tudo isso é porque quando a gente desiste no meio do caminho, numa outra oportunidade a gente vai ter que começar a desistir, né? Então não adianta fugir. Eu acho que o correto é a gente enfrentar. Se eu tenho dificuldade, eu vou ter que trabalhar para me passar essa jornada, tratando essa dificuldade e fazendo com que ela fique mais fácil possível viver com ela. Porque eu vou ter que reparar, eu vou ter que me reajustar, porque a lei é isso, a lei de Deus é isso, eu tenho que me reajustar com os meus adversários.
E se aquela dificuldade que eu tenho, se alguém que em algum momento nós fomos adversários, divergimos de algum momento, nós precisamos nos harmonizar. E se eu não conseguir, eu só vou conseguir se nós viermos juntos, estiver muito próximo. E se eu desistir hoje, amanhã eu terei que estar de novo nessa mesma luta, não é isso? Então... E interessante, Reinaldo, porque às vezes com o entendimento espírita, acerca, por exemplo, da reencarnação, de que nós temos várias oportunidades, a gente ouve pessoas com pouco entendimento acerca do assunto, se utilizando desses argumentos para dizer assim, não, se não der agora a gente tenta na próxima e na próxima a gente se ajusta. Mas nós não sabemos em que condições nós estaremos na próxima. Hoje a gente tem a oportunidade, por exemplo, nós que temos a informação espírita, a gente tem a oportunidade de ter esse conhecimento, de saber por que nós estamos juntos, de entender que o objetivo maior da vida é o amor, a aplicação da lei de amor. Então, se eu tenho tudo isso hoje, por que eu vou desistir? Por que eu vou fazer pouco esforço quando a vida me convida a fazer um pouco mais, né? A dar um passo a mais? Então, a gente precisa estar atento a isso, para não querer se justificar e abandonar a tarefa no meio do caminho. É verdade. E é a mesma coisa, né? Porque a gente ainda não conseguiu entender os ensinamentos de Jesus. Porque todo o ensinamento de Jesus, ele deixou muito claro que a vida não seria fácil. Né? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Né? Aflições, exatamente. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que seria possível, mas que a luta é grande. E ele veio exemplificar isso. E nós, por pequeno detalhe, pequeno desajuste, desentendimentos, às vezes, bobo, a gente desiste de uma oportunidade de dar um passo muito grande nessa jornada nossa que nós temos para atingir a perfeição, a felicidade e a paz que todos nós buscamos. Exatamente, Reinaldo. Então a gente precisa aproveitar, realmente entender que essa mensagem que nos chega hoje, ela é uma grande oportunidade que nós temos para colocar em prática isso que nós somos convidados diariamente a fazer. Amar, entender, não é fácil. No mundo só tereis aflições, né? Jesus já havia dito. Então, essa dificuldade é uma aflição, porque quando a gente deita e aí fica pensando ali com a cabeça encostada no travesseiro, meu Deus, hoje eu não falei com fulano, hoje eu tratei mal o Beltrano, isso é uma aflição. É uma aflição. E a gente precisa, então, trabalhar isso para que essas aflições, elas, principalmente no agrupamento familiar, elas possam ir diminuindo e a gente possa realmente encontrar esse equilíbrio junto com os nossos. Voltando de novo ao nosso programa, continuamos com a nossa conversa, nosso bate-papo aqui com o Alain sobre a família. Viver em família. Vamos ver quais é as facilidades e as dificuldades e que devemos fazer para viver bem em família. Alain, como a gente consegue suportar os atritos e a divergência no lar para manter a paz, o ambiente familiar, um ambiente saudável, salutar? O que devemos fazer? Interessante, né, que essas desavenças, né, esses atritos, muito difícil uma família aqui na Terra não os ter. Até porque, como nós vimos anteriormente, né, o normal, né, aqui na Terra é nós encontrarmos no ambiente doméstico simpáticos, antipáticos e, às vezes, os estranhos, que são esses que não tiveram relacionamentos anteriores conosco. Verdade. Então, normalmente, a gente vai ter, sim, antipatias, e o antipático não é necessariamente aquela criatura que em tudo eu discordo, mas aqui ou acolá a gente vai discordar, a gente vai se atritar, porque isso faz parte, né, do processo de crescimento, e nós, enquanto espíritos muito imperfeitos que somos, nós ainda temos essas dificuldades. Então, o que fazer? No livro Vereda Familiar, é uma outra obra, também psicografada pelo Raul Teixeira, mas a autoria do espírito Teresa de Brito. Essa obra, a gente sabe, indica de olhos fechados, porque é uma enciclopédia que é excelente, que trata sobre vários pontos acerca da família, né, em questões como, por exemplo, o carnaval, as separações, a criança, o batismo, o casamento. Então, a gente tem uma série de questões que são levantadas aqui pela Teresa de Brito, e uma delas, no capítulo de número 25, é a oração em família. Então você perguntou, né, mas tem muitos atritos, a gente tem desavenças, tem conflitos, como é que a gente faz para superar isso? Olha o que ela diz, a Teresa.
É lamentável o esquecimento a que é relegada a oração em grande número dos lares pela terra inteira. E aí ela complementa, mesmo em grupos familiares que envergam a rotulagem cristã, falta o aconchego maior com as fontes fecundas de paz em que se converte a oração. A gente, para tentar minimamente essa convivência saudável, primeiro a gente tem que buscar no autoconhecimento, saber o que é que nós carregamos ainda de dificuldade e por que que o outro, né, me causa tanta antipatia, ou por que que a gente diverge tanto. Então a gente busca esse autoconhecimento para se analisar. E aí, nos analisando, a gente tem condições de ver o que é que precisa melhorar. E na relação com o outro, a gente, observando as nossas dificuldades, entende a dificuldade do outro e busca com a oração esse equilíbrio, essa possibilidade de transformar o ambiente que muitas vezes está em desarmonia num ambiente harmônico. Então, precisa de esforço, precisa de vontade, muita vontade da nossa parte em querer acertar. E a oração, Reinaldo, a gente não pode deixar de lado a oração. Interessante porque a Teresa fala que mesmo em famílias que se dizem cristãs, a oração muitas vezes é esquecida, né? A gente ora quando está na dificuldade. Verdade. Nos momentos de alegria, e ela diz que nessa obra ela fala, né, não só nos momentos de dificuldade a gente vai precisar buscar esse recurso da oração, mas também nos momentos alegres, agradecer a Deus em oração, né, levar o pensamento a Deus em oração, em família, buscando essa integração dos membros, porque sem oração, sem essa conexão com o divino, fica muito difícil essa caminhada. Verdade. Aí é que a gente fala muito, né, nós espíritas, sobre o culto ao evangelho do lar, né? Exato. Que é fundamental todo lar escolher um dia, pelo menos um dia, para orar em família. Pelo menos um dia orar em família. Isso é fundamental, realmente. É pelo menos um momento onde a gente tem a oportunidade de ficar junto, falar um pouco sobre temas importantes da vida e fazer uma reflexão em família. Isso é fundamental. Eu faço aqui uma observação, Reinaldo, trazendo aqui um relato da nossa experiência aqui em casa. Quando meu pai implantou o Evangelho no Lar, nós éramos crianças, né? Eu devia ter, sei lá, uns 8 para 10 anos, meus irmãos mais novos, e é interessante porque hoje a gente percebe muitos pais que dizem assim, não, mas ele não quer, ele não vai, tá, eu não vou forçar. Meu pai disse assim, olha, domingo de manhã, 8 horas, e a gente doido para dormir, ele dizia assim, vai todo mundo acordar, nem que durma depois, mas vai orar. E graças a ele, porque eu ia emburrado, eu acordava danado, eu e minha irmã, a gente fazia cara feia, meu irmão, que é o mais maleável, né, mais próximo de papai, ele mais tranquilo, aceitava, mas a gente era muito contestador, mas ele não abria mão. E dizia, vocês vão dormir depois. Pode até dormir depois, mas 8 horas, todo mundo vai estar acordado para orar. E isso foi de tal forma, né, sedimentado durante a nossa infância, por volta lá dos 10 anos, 12 anos, que hoje, né, é algo assim que a gente sente necessidade desse momento de oração em família. Alan, eu também faço isso aqui na minha casa. Hoje eu tenho 3 filhas que já são casadas, e elas levaram para a família delas. Hoje, na família delas, elas continuam, elas não são, e aí é outra coisa importante, minhas filhas não são espíritas. Sim. São simpatizantes, gostam, conhecem tudo, porque fizeram evangelho desde de 7, 8 anos de idade, fizeram a vida toda, conhecem bastante o espiritismo, mas não são. Eu sempre fiz o seguinte, quando eram pequenos, até uma certa idade, iam para o centro espírita participar de todos os eventos. Quando atingir a idade maior, eu digo, agora a vida é de vocês. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Cumpri a minha parte, agora é com vocês. Mas todo mundo hoje faz o evangelho lá em casa. Todos fazem. Então, é o tipo da coisa. Quando você acostuma, depois que você se habitua a fazer aquilo, todo mundo vai fazendo, ou já faz. Às vezes vem fazer aqui em casa, às vezes eu vou na casa delas fazer. Então, é o tipo da coisa. Quando você, e no começo também, a delegada não queria ir para o centro espírita. Eu digo, olha, quando você estiver aqui no meu comando, vocês vão ter que ir. Então, isso é uma coisa que, às vezes é o tipo da coisa. Se a gente for deixar para os nossos filhos escolher o que vão fazer, talvez eles escolhem errado. No primeiro momento, nós escolhemos. Depois, olha, agora, a partir de agora, se tu quiser seguir, segue. Se tu quiser, aí
a decisão já é sua. Eu acho que esse é o papel fundamental dos pais no começo e dizer para os filhos o que ele deve fazer. Então, eu acho que é importante a gente buscar nisso, tá? Esse direcionamento é fundamental, fundamental. Reinaldo. Quando a gente trabalha com as equipes de evangelização infantil, por exemplo, os evangelizadores, os encontros com evangelizadores, é sempre muito batida essa questão, muito batida nessa questão de que a gente não pergunta se o menino quer ir para o médico, a gente não pergunta se ele quer ir para a escola, mas a gente pergunta se ele quer ir para o centro. Né? Meu filho, como se a gente dissesse assim, você quer Deus? Você quer conhecer Jesus? A gente pergunta. Quando outras coisas a gente não pergunta, a gente simplesmente diz, isso aqui você vai fazer, porque é necessário, é bom para você. Isso aí, Alan, leva a uma outra reflexão, que a gente, todo esse que a gente falou no início, o materialismo, essa coisa de a gente, o egoísmo está muito forte, aumentando, digamos assim, é porque a gente busca preparar os nossos filhos para as coisas materiais. Os pais se preocupam em dizer, meu filho tem que estudar numa boa escola, tem que se formar, tem que ter um bom emprego, ser um empresário. A gente prepara os filhos, a sociedade prepara as crianças para terem um poder material, mas não prepara para o poder espiritual, que é isso que você está falando. Não, para a escola tu acorda cedo, tem que acordar cedo, vai tomar banho, tu vai para a escola. Mas para o centro espírita ou para qualquer outro segmento, não, ele está cansado, foi a semana toda indo para a escola, acordou cedo, deixa o menino dormir. A gente mesmo, às vezes, encontra desculpa. E chega um determinado momento que a gente quer brindar, agora não consegue mais, porque perdemos o momento, a oportunidade de mostrar para os nossos filhos qual o caminho que ele devia seguir. Eu acho que realmente Exato. É isso. Ontem, Reinaldo, a gente estava lá no Mensageiros da Luz, eles já estão ofertando palestra presencial, né, para as pessoas, com algumas restrições, né, com agendamento, enfim. E aí, ontem, presencialmente, nós estávamos lá falando sobre infância, a infância no contexto familiar. E a gente destacava justamente esse ponto da importância dos pais entenderem que eles são os orientadores, eles têm uma missão, são os orientadores, eles vieram antes, reencarnaram primeiro por alguma razão. Então, esse direcionamento precisa ser dado. A gente achar que é bobagem, não, que daqui a pouco ele escolhe, não, é uma criança, não sabe de nada, é um espírito imortal, é um filho de Deus, que tem uma história milenar, que já provavelmente teve relacionamentos conosco no passado, e a gente está agora na condição de pai ou de mãe para orientar, para bem orientar essa criatura. E é uma responsabilidade muito grande essa mesmo. E aqui eu peguei aqui uma passagem, Alan, de Paulo, na primeira carta que ele manda a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, que ele diz o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E aí? A luta em família é o primeiro passo para a redenção do homem na Terra? Devemos primeiro cuidar da família para depois cuidar da sociedade? Algumas vezes nós queremos fazer caridade, ajudar lá na rua, mas esquecemos de praticar esse exercício dentro do nosso próprio lar. Essa mensagem que Paulo manda a Timóteo, ela traz essa coisa, essa importância de cuidar primeiro da família. E ele coloca um ponto importante. Olha, os pais, né? Para o quê? Para olhar os pais, para ver os pais primeiro, né? Que coisa interessante que Paulo nos chama a atenção a esses 2000 anos atrás aqui, mais ou menos, né? Verdade, Reinaldo. Olha, é algo interessante a gente refletir sobre essa importância da gente fazer dentro do lar nosso dever de casa. Porque, olha só, tu falaste aí, né? A gente às vezes quer ajudar lá fora, mas dentro de casa, como eu costumo dizer, a gente não lava um copo. Trata pai e mãe como empregado, ou então é aquele filho relapso, ou aquela mãe que não dá atenção para os filhos. Enfim, a gente lá fora quer fazer o bem, quer ser caridoso, quer ajudar, mas quando nós somos convocados dentro do lar a fazer o nosso dever de casa, a gente se afasta dessa tarefa. Então, Paulo
tem a absoluta razão quando nos fala dessa importância da gente observar os de casa. Não é à toa que nós estamos dentro do lar com esses espíritos, com essas criaturas na condição de pai, de mãe, de irmão, tio, avô, avó. Mas o que a gente não pode também abraçar como ideia, Reinaldo, que muitas vezes acontece, é usar a família como justificativa para não trabalhar lá fora, para não fazer alguma coisa fora. Isso. Já ouvi muito companheiros na casa espírita dizendo assim, não, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso assumir tal coisa, porque tem a minha família. E aí a família sempre é a desculpa para que você não abrace, para que você não dê um passo a mais, para que não se envolva com tarefas que, se a gente soubesse equilibrar o nosso tempo e as nossas possibilidades, a gente poderia tranquilamente, sim, dar conta. E outra coisa, que outro dia o nosso companheiro Fábio Carvalho, Fabinho, lá da Federação, estava dizendo, sim, a gente não precisa separar, dizer, bom, agora é o tempo da família, agora é o tempo da instituição religiosa que eu abraço. Por que eu não posso fazer tudo junto? Né? Por que eu não posso levar a minha família para estar comigo lá na casa que eu frequento, ou na igreja, ou no templo, enfim. Então, primeiro que a gente não precisa fazer essa separação. Ah, mas é porque minha família não entende, não gosta, não quer. Bom, são desafios que a gente vai precisar enfrentar muitas vezes, mas a questão toda é observar, sim, a família, observar, sim, a possibilidade que nós temos de ajudar a comunidade, alguma coisa que a gente possa se envolver e dar um pouco mais, ofertar um pouco mais do nosso tempo, mas não usar a família como justificativa, como desculpa para se afastar, para não caminhar aquela milha a mais que o Cristo nos pede. Na realidade, eu tenho que manter o equilíbrio, né, Alan? Temos que manter o equilíbrio. A família, ela faz parte da sociedade que a gente abraça. E acho que é fundamental você sempre envolver a família. Porque não adianta você se envolver, digamos, dentro de uma religião e que você não consiga passar nada para sua família. Porque, na verdade, Reinaldo, a gente vai mostrar para a família que a religião nos faz bem pelo exemplo, né, pela nossa forma de agir dentro de casa. Isso. Porque aí as pessoas vão dizer, mas fulano era assim, agora está diferente, ele falava de tal forma, agora fala de outra, ele pensava de um jeito, agora está pensando diferente. Isso. Então é assim, é pelo exemplo que a gente vai mostrar que está mudando. Então, isso que é a importância de a gente fazer, mostrar, não é simplesmente de eu estar lá, ou eu estar lá na rua, ou eu estar só dentro de casa. Então, assim como eu tenho que dar o exemplo lá fora, eu tenho que dar dentro de casa. Tá? Porque eu também tenho que mostrar para as pessoas lá fora que eu sou a pessoa que eu tenho a minha família do meu lado, então estão comigo. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio que nós precisamos. Ok, voltamos a mais uma vez, continuando a nossa roda de conversa. Está muito boa, muito esclarecedora. Mas aí vamos ver aqui o seguinte, Alan. Educação é responsabilidade dos pais ou do Instituto de Ensino? Na minha época de criança, né, a gente ia para a escola depois dos 6, 7 anos de idade, que a gente começava a estudar, custava mais um pouco. Hoje, por menos de um ano, as crianças já estão nas creches, já estão fora de casa. Como educar se não temos tempo e não disponibilizando esse tempo para os nossos filhos? Porque hoje, em linhas gerais, muita gente terceiriza a educação dos filhos. Como é que funciona isso hoje, Alain, para a gente mudar um pouco isso? Porque alguns filhos, tem filhos que passam a semana todo dia sem olhar os pais. De manhã cedo, o pai sai de casa e ainda está dormindo. Quando o pai chega, ele já está dormindo de novo, os pais, então às vezes não vai para ficar com a babá, ou vai para a creche, ou vai para a escola. Então, como fazer para equilibrar essa educação que eu vejo que a educação, quem é responsável? São os pais ou a escola? O Instituto de Ensino? É engraçado, Reinaldo, você estava falando aí, fazendo esses comentários, eu lembrando desse período de pandemia, né, em que as crianças, o Alberto Almeida falava outro dia numa live, né, e muitas crianças, quando forem lembrar adiante dessa época de pandemia, vão dizer assim, mas aquele período da pandemia foi tão bom, porque meu pai estava em casa, minha mãe estava em casa, a gente fazia as refeições juntos, eles brincavam comigo, porque como você falou, por conta desse ritmo acelerado que a gente impôs, né, à nossa sociedade, as famílias não estavam se vendo, né? Os pais não conseguiam mais ver os filhos,
e um ritmo muito acelerado, aqui de manhã num lugar, de tarde em outro, de noite em outro, compromisso, final de semana a gente não se via, porque as crianças também com uma série de atividades, de tarefas, então um ritmo alucinado, e Deus, que está no comando de tudo, entendeu que esse era o momento da gente parar e pensar o que é que a gente quer da vida. É verdade. Então, quando se fala em educação, a gente recorda de Kardec, que faz essa distinção de educação para instrução, que educar é trabalhar caracteres. Educação é responsabilidade dos pais. A escola pode auxiliar nesse processo de educação, mas primordialmente a escola ela vai estar preocupada com a instrução do espírito, né, de oferecer recursos intelectivos, intelectuais, para que esse espírito possa crescer nesse campo. Pode auxiliar no processo educacional, que é responsabilidade dos pais. A questão 582 do Livro dos Espíritos, que é uma questão muito citada, onde Kardec pergunta, pode-se considerar a paternidade como missão? E aí a gente entende como patermaternidade, né? Ser pai e mãe é missão? Sem dúvida é uma missão, dizem os Espíritos. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Os pais têm essa responsabilidade, sim, de educar. E, como tu falaste, na tua época, né, 6, 7 anos, a criança ia para a escola. Nesse livrinho aqui, também do Raul, né, o Raul está sendo muito citado hoje. Ele fala muito de família. Ele fala muito de família, tem uma obra excepcional lá em Niterói, que é o Remanso Fraterno. Então, trabalha com crianças, com educação. Então, Desafios da Educação, que é do Espírito Camilo, a assinatura do Camilo, ele faz um questionamento muito semelhante com esse que você formulou. Ele traz esse panorama, né, da vida moderna, dos pais que não se veem. Como é que a gente pode entender essa problemática? E olha o que o Camilo diz, muito interessante. Na ótica dos guias espirituais, diz ele, o ideal para o espírito na fase infantil seria a convivência mais estreita possível com o lar, com seus pais e familiares, assimilando valores educacionais de modo informal, fortalecendo-se de conhecimentos bem temperados para o enfrentamento do mundo. Então, como tu falaste, o ideal, na ótica dos guias espirituais, seria a criança ficar mais tempo com os pais, para depois, já bem fortalecida, enfrentar os desafios do mundo. Hoje a gente percebe que muito cedo os meninos vão para as creches, para as pré-escolas. Enfim, o ideal é esse aqui. Quando a gente não pode fazer o que é o ideal, a gente tem que buscar o mais próximo disso. Então, se eu não tenho condições, porque a mulher trabalha, o marido trabalha, né, as crianças precisam realmente ir para uma pré-escola, para uma creche, ficar sob a orientação desses adultos, que são os educadores, os professores, aproveitar o tempo que eu tenho, que pode ser um tempo menor do que outros têm, mas o tempo que eu tenho eu preciso aproveitar da melhor maneira possível para que essa criança, para que esse espírito na fase infantil, ele receba as melhores orientações possíveis, para que seja um adolescente equilibrado e um adulto saudável. Verdade, verdade. E isso me leva a outro questionamento, Alain, é que pais e filhos, todo mundo tem direito, deveres, né? Todos nós temos direitos e deveres. E esses direitos e deveres das crianças precisam ter orientação. Qual o direito que ele tem, quais os deveres. E será se não é isso que está faltando, essas orientações dos pais para com os filhos, qual o direito que ele tem, quais os deveres, mostrar no momento certo, oportuno. Isso, será se não é por isso que nós estamos vivendo essa sociedade meio desarrumada, digamos assim, as famílias meio desandada, né, por essa orientação que a gente, talvez, os pais não estão sabendo explicar, ou tendo esse tempo para dizer para os filhos os direitos que ele tem, mas também os deveres que ele tem dentro da sociedade, porque hoje, essa criança de hoje, amanhã ele estará dentro da sociedade, levando tudo que ele aprendeu do lar, ou o que ele não aprendeu, que ele vai ter que aprender ali, tateando, aprendendo com os outros, e aí ele pode aprender equivocadamente. Exatamente, Reinaldo. É um grande desafio e o que a gente tem percebido realmente é que tem muitos pais que ainda não despertaram para essa tarefa grandiosa que é a missão da paternidade. Se não despertar, vai agir como você colocou, né, dessa forma muito frouxa
em que eu não consigo imprimir essa disciplina dentro do lar. Então a criança, ela tem só direitos e não tem deveres. Ou na hora que eu preciso dizer para ela que ela tem deveres e ela me contesta, e ela pergunta, mas por quê? Ou então diz algo diferente, eu não tenho firmeza necessária para dizer, meu filho, é assim. Então, tem faltado, sim, a muitos desses que na tarefa, né, no papel de pai e mãe, tem essa obrigação, esse dever de bem orientar, e a doutrina espírita, ela nos proporciona esse entendimento, né, de quem são esses espíritos que hoje chegam, que contestam, que na condição de filhos, muitas vezes colocam os pais em saia justa, porque vão debater, vão questionar. A gente sabe que há todo um processo de renovação do planeta, de maturação, a gente passa por uma fase de transição, como nós já dissemos, e espíritos que têm um grande desenvolvimento intelectual estão reencarnando, mas precisam desses ajustes, precisam desse direcionamento no campo da moral, porque são também necessitados. Então, realmente, tem faltado a muitos pais essa capacidade, né, essa firmeza no exercício do papel de pai e mãe. Mas por que acontece isso? Muitas vezes são pais e mães que não tiveram também essa orientação dos seus pais, ou então não querem ter o trabalho de dizer não, de desagradar o filho, e fazem tudo para que o filho cresça, né, numa redoma, o tempo todo protegido, e a gente sabe que a vida não é assim, a gente sabe que em determinado momento nós vamos para os embates lá da sociedade, e se nós não tivermos esse preparo, a gente vai aprender na marra, né, com dor, com dificuldade, com sofrimento, o que poderia ter sido trabalhado dentro do lar. Verdade. Eu acho que é isso que realmente que ainda está faltando. Os pais compreender realmente qual é a tarefa dele para com os filhos. Porque os filhos são, digamos, um presente de Deus. O Deus diz, olha, toma de conta desse meu filho, faz dele melhor. E os pais ainda, nós pais ainda talvez não entendemos bem essa tarefa, essa oportunidade. Às vezes eu digo lá em casa o seguinte, olha, eu faço o possível para criar bem meus filhos, para que ele crie os filhos dele bem, para que amanhã, quando eu desencarnar, tiver que reencarnar, eu reencarne numa família bem. Porque se eu não preparar minha família hoje, para amanhã eles me receberem, eu posso chegar numa família toda desarrumada, eu vou ter mais trabalho ainda, vou sofrer muito mais. Então, eu acho que nós devemos tomar essa consciência que nós precisamos preparar nossa família bem, porque amanhã nós vamos voltar. E a tendência é que eu volte com a mesma família. E se eu deixar uma família organizada, com certeza eu vou para um lar organizado. Então, a gente precisa pensar. Eu falo muito isso lá em casa. Olha, eu faço o possível para vocês, para que amanhã vocês me recebam bem. Então, acho que esse é o trabalho, né, que os pais têm que ter essa consciência. Porque hoje, como a gente falou no início, você falou, nós estamos construindo o nosso futuro. O nosso futuro vai depender do que nós estamos fazendo agora. E se eu estou fazendo agora uma coisa boa, no futuro eu colherei. Porque eu estou plantando agora. Então, para me colher, se eu não plantar bem, minha colheita vai ser um desastre, não é isso? Só um detalhe, Reinaldo. A gente estava falando aqui desse relaxamento de muitos pais, né, que não se dão conta, não se apercebem desse trabalho que eles precisam ter. Muitas vezes, eu não quero ter esse trabalho, não. A gente, com os recursos tecnológicos hoje, né, o menino começou a dar mais trabalho, a gente empurra ali um celular, empurra um notebook, qualquer coisa, para se ver livre desse trabalho de orientar, de sentar, de conversar, dialogar. Mas olha o que Allan Kardec, os espíritos colocam para Kardec nessa resposta que a pergunta que nós trouxemos aqui a 582, de se pode considerar a paternidade como missão. Eles dizem assim, mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que em endireitar o caráter de seu filho. Então, isso não é de agora, né? Infelizmente, a gente vê que a humanidade tem tropeçado aí nessa tarefa de ser pai e mãe, porque olha o que os espíritos disseram lá para Kardec, quando ele publicou em 1857. A resposta foi antes de 1857, né? Porque Kardec já publica um livro dos espíritos em 1857. Então, já naquela época, ele disse que havia pais que estavam mais preocupados em cuidar do jardim do que orientar bem seus filhos.
Hoje a gente não vê, talvez, tantos pais querendo cuidar do jardim, né? Mas tem outros cuidados, outras preocupações, e acaba que relaxa nessa tarefa importantíssima que é a da maternidade e paternidade. E a gente pensando nisso, assim, nessas reflexões aqui, a gente conversando, a gente vê que hoje a sociedade está do jeito que está, e porque tudo foi na família. A família há muitos anos, muito ano mesmo, vem falindo como instituição, né? Porque a família que realmente é a formadora de caráter, de pessoas, de bem. Então, a família realmente há muito tempo já não vem cumprindo o seu papel, tá? Que a gente precisa realmente falar muito sobre isso, porque precisamos acordar para cumprir esse papel bem cumprido, a fim de que cada dia mais essa humanidade se torne uma humanidade melhor, onde a gente passe por esse momento de transição o mais rápido possível, porque quanto mais a gente reluta em fazer essas mudanças, essas transformações, de fazer a coisa melhor, mais a transição é demorada, né? Isso, Adão? E a gente precisa ter sempre assim, um olhar otimista, porque a gente sabe que a lei é de progresso, né, e que nós estamos caminhando para uma situação melhor, porque a própria lei nos impele a isso. Então, a família, como você falou, ela tem se equivocado em muitos pontos, mas também a gente precisa ressaltar como muitos espíritos que reencarnam, eles têm cumprido bem o seu papel, e aí é nisso que a gente precisa se apegar e abraçar esses bons exemplos, porque assim, graças a Deus, assim, famílias que têm conseguido lidar muito bem com essa proposta, com esse desafio que é educar, e a gente muitas vezes, porque a mídia não dá o devido enfoque para quem faz o que é o correto, a gente acaba achando que a família, enquanto instituição, ela está fadada ao fracasso, a ser findada, né, a finalizar. E não é isso. A proposta da família é uma proposta para sempre, né? Para que a gente trabalhe sempre em grupos. Jesus mesmo trabalhou em equipe para que a sua mensagem fosse divulgada, né? Espalhada pela terra inteira. Então, a gente sabe que esse trabalho em conjunto, né? Com membros, com pessoas, com espíritos que reencarnam e fazem parte do nosso agrupamento, é uma proposta divina, é uma proposta de Deus. Então, é que a gente faça realmente a nossa parte e se dê conta, e nós que já temos esse entendimento, esse esclarecimento, que a gente reforce isso, né, nos nossos círculos de convivência, para que essa chama ela não se apague. É isso mesmo, mas realmente, no fundo já tem mais gente fazendo bem, fazendo certo do que o errado, mas ainda tem muita gente fazendo errado, mas ainda tem muita gente realmente que fazendo certo, acertando, já tem muito mais acerto. Hoje a gente vê, tem muita gente buscando os segmentos religiosos para se congregar melhor, para começar entendendo melhor o Evangelho de Jesus. E isso vai fazendo com que as pessoas comecem a mudar comportamentos em todas as áreas, né? Mas, meu amigo, rapaz, o tempo é tão curtinho, a gente fica conversando assim e já está terminando nosso tempo. E nós voltamos agora para as considerações finais. Alain, o que você pode acrescentar nesse tema para os nossos ouvintes? Bom, a temática família, ela é, assim, muito apaixonante. A gente percebe, ontem a gente comentava lá no Mensageiros da Luz, que a área da família, no próximo ano, ela completa 5 anos de existência, né, oficialmente falando, porque a Federação Espírita Brasileira, ela oficialmente implantou a área da família em 2016. Então, 2021, a gente está aí nos preparativos para as comemorações dessa área, mas o que a gente observa é que não tem como a gente dissociar nenhuma área dentro da casa espírita, ou em qualquer plano que seja, dissociar da família, da temática família. Porque a pessoa que chega, por exemplo, na nossa realidade de casas espíritas, que chega para um atendimento fraterno, pessoa que chega com alguma dificuldade no campo da mediunidade, a criatura que chega com uma necessidade e vai ser atendida ali pela promoção social, todas elas estão envolvidas dentro de um contexto, trazem uma história de família que precisa ser levada em consideração. Então, a gente vê que é uma temática realmente muito ampla, muito vasta, e, como você bem falou, é o momento para que a gente aborde essa temática, assim, mais do que nunca. A pandemia, dentre várias lições que nos trouxe, veio nos mostrar como a gente estava afastado, como estávamos afastados uns dos outros, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Então,
é o tempo da gente se debruçar sobre esse tema, mas mais do que se debruçar sobre a teoria, a gente colocar em prática essa proposta que a doutrina espírita nos traz, para que nós realmente aproveitemos essa oportunidade que é valiosa. Verdade. Alan, fala um pouquinho da casa espírita que você é trabalhador. O Luz Caridade Amor, minha casa. Minha não, nossa, porque nós somos vários lá, mas eu digo de coração, né? A gente está lá, eu estou lá desde 99, né? Eu cheguei lá em 99, vindo de uma outra casa, e o Luz Caridade Amor, que funciona ali no Codozinho, a nossa sede ali no bairro do Codozinho, ela desenvolve atividades de estudo, tarefas mediúnicas também, que são atividades fechadas, né, privativas, mas temos a palestra pública. Nesse período de pandemia, nós estamos começando a abrir de forma agendada para as pessoas, retomando pouco a pouco as atividades presenciais, desde julho, né, basicamente com os trabalhadores, mas buscando envolver a comunidade de forma segura, fraterna, porque a gente sabe realmente que é um momento bem delicado, e temos uma obra assistencial no bairro do João de Deus, onde fizemos a nossa, vamos dizer assim, o nosso estágio dentro da família, porque há alguns anos a gente participa de um grupo de pais, que foi o nosso grande laboratório, para que agora, chegando na federação, dentro da área da família, nós tivéssemos essa possibilidade de colaborar e aprender um pouco mais. Então, é uma casa assim, do coração, já mais de 20 anos lá, e se Deus quiser, continuaremos por mais tempo a trabalhar. Mais uns 40, né? Se Deus quiser, se permitir. Mas é isso aí, meu amigo. A gente te agradece a sua participação, tá? Agradece você sempre se coloca à disposição, foi um prazer estar com você. E aos queridos ouvintes e seguidores do Divulgar, agradecemos a todos por nos ouvir, escutar os nossos programas. E agradecemos também a espiritualidade, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele tem nos proporcionado, a oportunidade de divulgar a doutrina espírita. Lembramos aos centros espíritas que nos escutam, que estamos à disposição, nosso grupo divulgar.net está à disposição para qualquer divulgação dos seus trabalhos, das suas casas. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um grande prazer estar com vocês. Agradecemos a participação do nosso companheiro Alan, aos nossos ouvintes. E agradecemos a Deus, mais uma vez, a espiritualidade, por nos proporcionar a oportunidade de divulgar essa doutrina consoladora e transformadora. Acesse o nosso site, www.divulgar.net, e conheça toda a nossa programação. Encerramos nosso programa de hoje. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todo. Alan, mais uma vez, muito obrigado. Você ouviu o que é o Espiritismo. Eu não